E vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, então. O vídeo do Aleijadinho que tá ali, a gente vai assistir depois. E primeiro a gente vai começar aqui com a página 98. Então, quem tá com o livro já pode abrir lá na página 98. A gente tem estudado nesses últimos dias os elementos do relato, né? E são aquelas perguntas bem básicas. O que, quando, como, por quê, onde. E aí essas perguntas são o que norteiam um relato, quando a gente vai fazer qualquer tipo de relato, seja uma biografia, uma autobiografia, um relatório, um diário. A gente sempre passa por esses elementos quando vai escrever esse tipo de texto. Na página 98, a gente vai ler outro relato, só que agora no gênero biografia. A diferença entre biografia e autobiografia. Alguém quer dizer? Pode abrir o áudio e dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Tem muita gente querendo dizer, então vou escolher. O que você acha que é biografia, Nina? Esperando. Acho que a Nina deve ter travado ali, que o rostinho dela tá paralisado. Ó. Professora. É isso. O que você acha que é uma biografia, Nina? Biografia é quando a gente fala sobre a vida de alguma pessoa. Isso. Então, é quando eu, né, vou tratar, vou escrever, vou falar da vida de uma outra pessoa. E a autobiografia? Quando a gente fala sobre a nossa vida. Muito bem, muito bem. Então, é isso mesmo, Nina, valeu. A biografia é um tipo de texto que um outro autor, né, vai escrever sobre alguém. Se vocês olharem lá no rodapé da página 99, vocês vão ver que esse texto aqui, ele foi extraído de uma revista, da revista Pedagogia e Comunicação. Então, não foi o Aleijadinho quem escreveu o texto, é uma biografia escrita a respeito dele e que a gente vai poder, então, ter um pouquinho de noção de quem foi esse senhor, tá? Eu já posso dizer para você que Aleijadinho se chamava, na verdade, Antônio Francisco da Costa Lisboa. E a história dele é bem bacana, porque é de um tempo em que ainda existia escravidão, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, então vocês vão acompanhando comigo, pode ser? Alguém quer fazer a leitura, quer me ajudar na leitura? A gente divide. Tem alguém Pode ser, que queira senhora. ler? Tá, então, Nina, que quer fazer a leitura, eu vou pedir para você fazer a leitura do primeiro e do segundo parágrafo. Tem alguém que quer fazer a leitura? Oi, Igor! A gente vê uma penumbrinha do Igor ali. Alguém mais quer fazer a leitura? Eu divido mais parágrafos daí para quem quer ajudar. Então tá. Então a Nina vai fazer a leitura do primeiro, do segundo e do terceiro. Depois eu sigo. Pode ser, Nina? Uhum. Vou fazer melhor. Tá. Pode ler toda a página 98 aqui até o final do parágrafo 4. Pode ser? Uhum. Então tá. Pode começar. Aleijadinho, Antônio Francisco da Costa Lisboa. Bíblia de pedra sabão, banhada no ouro das minas. Assim o poeta Oswald de Andrade definiu os passos da paixão e os 12 profetas, as obras mais conhecidas do Aleijadinho na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. De fato, o escultor conseguiu traduzir para a pedra a espiritualidade das escrituras. Posso pedir para Antônio você Francisco parar um de... pouquinho? Só um pouquinho. Nesse primeiro parágrafo que a Nina leu, a gente já conhece o nome do Aleijadinho, porque está ali no título. A gente vê que no início tem ali a data de nascimento, né? E até quando ele faleceu. A gente vê que é numa época bem distante, 1730. E já nesse primeiro parágrafo, a Nina lê quais são as suas obras assim mais importantes, que ficaram mais conhecidas. E também que a sua arte, né, era ser escultor.
Pode continuar, Nina. Antônio Francisco da Costa Lisboa era filho de Manuel Francisco Lisboa e de uma escrava que se chamava Isabel, embora nenhum documento o comprove, e sobrinho de Antônio Francisco Pombal, afamado entalhador da Vila Rica. A data oficial do seu nascimento é 29 de agosto de 1730, mas também não há certeza quanto a isso. De educação escolar primária, iniciou seu trabalho como escultor e trabalhador ainda criança, seguindo os passos do pai e trabalhando na oficina do tio. Seu aprimoramento profissional veio de seus contatos com o abridor de cunhos e desenhista João Gomes Batista e o escultor e entalhador José Coelho de Noronha, português com oficiais em Vila Rica e responsável por muitas obras em igrejas da região. Mesmo que tenha sido um dos maiores artistas do Brasil, restam apenas fragmentos biográficos da vida do Aleijadinho, a maioria deles envolta em lentes. Sua primeira biografia, traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa, escrita apenas 44 dias depois de sua morte, por Rodrigo Bretas, é repleta de exageros, mostrando um artista que seria dado aos vinhos, às mulheres e aos folguedos. Muito bem, vou continuar daqui a leitura. Aos 40 anos de idade, Antônio Francisco de Lisboa foi atacado por uma doença que o deixou gravemente deformado. Existem apenas hipóteses sobre a terrível enfermidade. Em 1929, o médico René Laclet, alguma coisa assim, optou por lepra nervosa como diagnóstico menos improvável, visto que no quadro clínico do escultor se encontravam também sintomas específicos do mal de Hansen. Outra hipótese citada com frequência é a da zamparina, uma doença advinda de um surto gripal que irrompeu no Rio de Janeiro em 1780, responsável por alterações do sistema nervoso. As demais especulações citadas em mais de 30 estudos incluem escorbuto, encefalite e sífilis. Então, se sabe que ele teve uma doença que foi deformando, né? E até por isso vem depois a ser chamado de aleijadinho, mas só que não sabe assim o diagnóstico ao certo. Continuando então no parágrafo 6. O fato é que aos poucos o aleijadinho foi perdendo o vigor físico, o que não o impossibilitou de trabalhar. Conta-se que ao perder os dedos dos pés, ele passou a andar de joelhos, protegendo-os com dispositivos de couro, ou a se fazer carregar. E ao perder os dedos das mãos, passou a esculpir com um cinzel e o martelo amarrados aos punhos. Perdeu também quase todos os dentes, a boca entortou-se, o queixo e o lábio inferior abateram-se e o olhar adquiriu uma expressão sinistra que o deixou com um aspecto medonho. Tadinho, né? O aleijadinho passou a evitar o contato com o público. Ia para o trabalho de madrugada e só voltava para casa com a noite alta. Ia sempre a cavalo, embuçado em ampla capa, chapéu desabado, fugindo a encontros e saudações. Escreveu o poeta Manuel Bandeira. No próprio local da obra, ficava coberto por uma espécie de tenda. A doença dividiu em duas fases nítidas a obra de Aleijadinho. A fase sã, de Ouro Preto, né, que fica em Minas Gerais, caracteriza-se pela serenidade equilibrada. Na fase do enfermo, surge um sentimento mais gótico e expressionista. O ressentimento tomou a expressão de revolta social contra a exploração da metrópole. As figuras de brancos, senhores e capitães romanos são deformadas. Suas obras mais famosas são o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matinhos, em Congonhas do Campo, um patrimônio histórico e artístico com 66 imagens esculpidas em madeira de cedro. Essa não é essa que está em cima, é uma imagem, deixa eu ver se ela está por aqui. Não, é uma imagem que ele esculpe, não está aqui, mas depois no vídeo vocês podem assistir. É uma imagem que ele faz uma releitura daquele quadro do Da Vinci de Jesus e os discípulos na ceia. E daí, em volta dessa imagem que ele esculpe, e é realmente tipo várias estátuas, tem uma mesa, é bem grande na imagem, vocês vão conseguir ver. Ficou nessa capela que está sendo descrita aqui agora, então lá em Congonhas do Campo.
Continuando a linha aqui, ele faz ele esculpe então 66 imagens de cedro e os 12 majestosos profetas em pedra-sabão. Suas esculturas desviam-se do estilo barroco português, ganhando características muito pessoais, com alguma influência bizantina e gótica. A gente vai entender isso também assistindo ao videozinho que eu deixei lá para vocês verem. Os trabalhos de Aleijadinho podem ser vistos em Ouro Preto, Congonhas do Campo, Sabará e outras cidades mineiras. Observando seus traços e as expressões das esculturas, é possível evitar o sentimento de emoção e respeito que elas despertam. Quer dizer, é impossível, né? Desculpem. O esplendor e o requinte, as sutilezas e a suntuosidade das dezenas de estátuas, pias batismais, púlpitos, brasões, portais, fontes e crucifixos revelam que o Brasil teve um escultor e arquiteto de primeira grandeza nos tempos coloniais. Bom, então esse escultor aí que possivelmente era filho de um senhor da época e de uma escrava se torna então um escultor que é mais famoso hoje do que na época, né, coitado, mas que fez obras pelas quais ele fica conhecido até hoje. Na página 100 e 101 começam os exercícios que a gente vai fazer. Então, se você já está aí com seu estojo, com suas coisas, a gente vai fazer juntos. A gente ainda tem alguns minutos para fazer. E aí, a primeira questão diz o seguinte: observando onde o texto circulou e sua intenção de comunicação, então, sabendo que esse texto aqui é lá daquela revista que eu mencionei no início, né? De uma revista pedagógica de comunicação, que inclusive o texto está lá na página 3, né? Você pode ver aqui no finalzinho da página 99, todas essas informações que eu estou descrevendo. Aí a pergunta diz, então, observando onde esse texto circulou, pode-se concluir que se trata de... Bom, não é muito difícil para responder essa questão, porque a gente, inclusive, começou falando desse assunto. Olha lá. Se trata do quê? De uma autobiografia encontrada nos baús do artista? Não. Se trata de uma biografia para fins escolares ou para conhecimentos gerais? Sim! Um depoimento de um dos que conviveram com artistas em Minas Gerais? Não, não é um depoimento de alguém, você não vê alguém dizendo... Se bem que ali no meio do texto você tem uma frase, né, que inclusive aparece entre aspas aqui no parágrafo 7, que tem ali uma menção que o autor Manuel Bandeira faz a respeito de Aleijadinho, mas não é o texto todo. Um discurso para ser lido na inauguração de uma exposição de Aleijadinho? Não, também. Um testamento que contém a história e a lista de obras deixadas pelo artista? Não, também, porque a gente não vê em nenhum momento aqui os traços de primeira pessoa deixando coisa para alguém, né? Então, não é um testamento. A letra B é a letra correta. No exercício 2, a gente tem: o texto inicia-se com uma ou com um. Então, lá no inicinho, a gente vê um elogio de um amigo, um pensamento bíblico, uma citação avaliativa, uma crítica de um jornalista. Voltem ali, então, olha, e vejam que a primeira linhazinha do primeiro parágrafo, que começa já abrindo aspas, né? Diz assim: Bíblia de pedra-sabão, banhada no ouro das minas. Aí fecha aspas. Assim, quem? O poeta Oswald de Andrade definiu os Passos da Paixão. Aí você vê que Passos da Paixão está escrito em itálico, porque é o nome de uma das obras do Aleijadinho, e os 12 Profetas, obras mais conhecidas do Aleijadinho. Então, no começo, a gente tem o quê? O elogio de um amigo, um pensamento bíblico, uma citação avaliativa ou uma crítica de um jornalista? Vou começar excluindo as alternativas que a gente tem certeza de que não vai ser. Ó, pensamento bíblico. Vocês sabem que Oswald de Andrade não escreveu nada para a Bíblia, então não é um pensamento bíblico. Depois, crítica de um jornalista. O Oswald de Andrade não foi um jornalista, tá? Mas não é uma crítica, né? E agora?
Quem acha que é um elogio de um amigo ou uma citação avaliativa? O que vocês acham que assim o poeta definiu os passos, dizendo que é Bíblia banhada de pedra sabão, Bíblia de pedra sabão banhada no ouro das minas. Isso parece para você um elogio ou uma citação avaliativa? Alguém que vai elogiar diria que, nossa, excelente, lindo, maestral, de um valor inestimável. E a gente vê que essa primeira frase não tem palavras de elogio, adjetivos a respeito das obras, mas uma citação que faz uma avaliação, olha, Bíblia de pedra sabão banhada no ouro das minas. Ou seja, ele quer dizer que ali nas obras eles conseguem perceber o requinte que só Minas Gerais daria por ter ali todo um recurso, né, material, um recurso, matéria-prima para se fazer aquele tipo de escultura. Então, letra C, uma citação avaliativa. Número 3, agora a gente vai precisar de voltar várias vezes ali, porque a gente vai até precisar de ir nos parágrafos que estão sugeridos aqui nas tarjinhas amarelas. Então, vamos lá. O texto está organizado em 10 parágrafos. Reconstitua cada um deles por meio de sínteses, resumos. Então, a gente vai colocar aqui em uma linha, em uma frase, o que a gente consegue ler em cada um dos parágrafos que estão ali no texto. Por exemplo, no primeiro parágrafo, e eu acho que essa linha aí, todo mundo tem escrita, certo? Todo mundo tem escrito aqui, primeiro parágrafo, avaliação de um poeta sobre a obra do Aleijadinho, mais de 200 anos depois. Todo mundo tem essa linha escrita aí, né? Sim? Então tá, então vamos para o segundo. O que a gente pode ver no segundo parágrafo que a gente lê no texto? Veja só, ó, o nome dele inteiro aparece aqui, o nome dos pais dele, dos possíveis parentes, né? Porque coloca ali que não dá para saber ao certo se essa aqui que está citada era mesmo a mãe dele, se esse que era possível tio, né? Então, a gente pode dizer que não existe certeza, mas que nesse parágrafo tem o quê? A apresentação dos dados pessoais do Aleijadinho. A gente tem aqui, então, as primeiras informações de quem possivelmente são seus pais, seus parentes. Tudo isso que eu estou falando aqui pode ser usado por você para estruturar a sua frase, tá? Então, no segundo parágrafo, a gente tem os primeiros dados a respeito da família do Aleijadinho, ainda que esses dados sejam imprecisos, né? Não tenham tanta certeza de que esses são realmente os seus parentes. No parágrafo 3, você vai ter o que então? Ó, vamos voltar ali, ó. Da educação primária até o seu primeiro trabalho como entalhador, como escultor. Ele aprendeu esse ofício ainda seguindo os passos do pai, trabalhando na oficina. Depois falou sobre o aprimoramento profissional, né? Então, aqui no parágrafo número 3, vai falar um pouquinho sobre como ele iniciou sua vida como escultor, né? Como são os primeiros dados, assim, da sua profissão, de como ele aprendeu a arte de esculpir, com quem ele aprendeu. Então, aqui no parágrafo 3, se a gente pudesse resumir, nós diríamos que esse parágrafo conta como ele aprendeu o ofício de escultor. No parágrafo 4, a gente tem um pouquinho, então, sobre a sua biografia. Agora vai entrar um pouco mais a fundo na vida do Aleijadinho, né? Ao mesmo que tenha sido um dos maiores artistas do Brasil, restam apenas alguns fragmentos biográficos dele, vai falar um pouquinho, então, sobre que como ele viveu num tempo muito antigo, é de 1700, os dados a respeito dele não são muito registrados. Então, aqui vai dizer que
algumas coisas sobre a vida dele tem registros, né? E aí ele diz aqui que a primeira biografia que fizeram dele se chama Traços Biográficos Relativos ao Finado Antônio Francisco Lisboa. Então, o que acontece aqui? No parágrafo 4, é citado que as informações a respeito da vida do Aleijadinho não são muitas, até pelo dado tempo, né? Até pelo momento histórico em que ele viveu, e que depois ali no final diz até que algumas obras que existem a respeito dele, têm até muitos exageros. Falam coisas sobre a vida dele que as pessoas não têm certeza. Lá no final diz assim que tem até citações dizendo que ele era muito dado ao vinho, ou seja, que ele às vezes se comportava um pouco com muito exagero de bebida e até de mulheres e tudo mais, né? E de festas aqui. Então, aqui no parágrafo 4 tem um pouquinho sobre como e de onde as pessoas tiram os dados da biografia do Aleijadinho. No parágrafo 5, bom, vou parar bem aqui. Por quê? Porque vai faltar 2 minutinhos para terminar a aula, e aí eu quero que vocês consigam fazer só até o 4, que foi onde eu fui com vocês, tá? Flora, Oi. a 2 eu não consegui, eu tava pagando. Não tem problema. No parágrafo 2, a gente lê um pouquinho sobre os dados pessoais do Aleijadinho. Igor, a gente fica sabendo quem são seus pais, ou um pouquinho sobre os parentes que ele possivelmente tinha. Você pode colocar que são dados imprecisos a respeito da família, de quem era a família do Aleijadinho, tá? Tá bom, senhora, valeu. Ó, então, como a gente foi só até aqui, você pode parar aqui no parágrafo 5, não precisa terminar, não precisa seguir, tá? Tira aí uma fotinho dessa página, só até o 4, até o 4º parágrafo, e aí você pode postar até aí. Professora, eu consegui terminar até o final da página 100. Então, tudo bem, pode terminar e postar só até a página 100, tá bom? Entendido? Então, tudo bem. Eu vou parar aqui para a gente depois continuar, porque nossa aula vai acabar aqui e aí eu preciso entrar na outra turma. Bom, pessoal, eu sei que talvez pegamos alguns aí de surpresa com a aula do Zoom hoje, mas foi muito bom ver os rostinhos de vocês. A Malu tá aí de cabeça para baixo, mas eu viro aqui para ver você, Malu. Um abraço para todo mundo, um bom dia e não se esqueça, então, a postagem de agora, só a página 100, tá bom? Um abraço, um beijo e até mais. Tchau!